Vamos lá, gravando aí. Essa é a parte 2. Então vocês vão encontrar lá na plataforma a parte um, que é o experimento, a aula gravada, a aula mais curta. Infelizmente não tenho a presença humana, né? Para estar questionando e perguntando. E a parte 2, que é essa de hoje, que eu posto ainda hoje, tá? Então, o roteiro, ele é simples, ele é essas duas páginas aqui. O que eu fiz? Eu vou fazer um experimento de queda livre, vou explicar um pouquinho a teoria, mas bem pouco a teoria de queda livre, que é Física 1 lá na teoria. E eu vou usar um aplicativo que é, coloquei que ele é gratuito aqui, tá? O Fifox. É quase gratuito, tá? Se você pagar, você vai conseguir utilizar todos os recursos dele. Se não, você vai usar alguns recursos, tá? E nós vamos explorar justamente os recursos gratuitos, tá? Se o seu celular for um pouco lento, tá? Eu tô até eu quero até ver os resultados de vocês aí, que o meu celular é um pouco lento. Então ele influencia um pouco porque aqui vai mandar um pouquinho o processador do celular. Se ele está muito cheio, né? Ele está um pouco lento aí por falta de espaço e por processador também. Então ele pode influenciar que eu vou utilizar o celular aqui como uma espécie de cronômetro, tá? Então, o fato do celular ser tiver um pouco lento, ele vai influenciar, o processador ele vai influenciar um pouquinho. Dos dados que eu obtive, eu devo ter calculado quase 10 feito 10 medidas. Das 10 medidas eu consegui aproveitar 3. Mas eu tô no ambiente aqui de condomínio e tá tendo umas reformas. E o cara tá a toque de caixa para ele optou por incomodar muito no espaço de tempo curto. Então ele está trabalhando às vezes até 11 horas da noite. Então o ruído atrapalha um pouquinho. Então algumas medidas eu consegui salvar, outras eu não consegui, porque foram interferidas pelo ruído do ambiente. Então no ambiente normal isso vai dar super certo. Deu certo aqui para 3 dados, tá? Dos 3 dados que eu consegui, tá? Um eu consegui gravar, vocês vão ver. Um eu consegui gravar, os outros eu não consegui gravar. Então, um eu consegui gravar, foi o melhor deles eu consegui gravar, ainda bem, né? Se é o pior, vocês iam falar que eu estava enrolando. Então, eu consegui gravar o melhor deles, tá? E outros dois, né? Um ficou razoável, tá? Ficou razoável, tanto que o melhor que eu consegui gravar com esse razoável, a média deu o que eu esperava encontrar, tá? E o terceiro saiu fora da curva mesmo. Então, materiais, eu acho que é tão esse experimento ele é tão assim, do ponto pedagógico, ele é a cara de quem vai dar aula de quem vai dar aula de física, entendeu? Porque seja o nível que for, é, porque eu vou trabalhar com materiais o quê? O que tem de mais moderno é o aparelho celular, tá certo? É o aparelho celular, o aplicativo que é gratuito, né? Fifox que tem ele para Android, tem para iOS, né? Para o iPhone. Dentro do aplicativo, quase não, mais ou menos uns 40% das funções estão liberadas gratuitamente. Eu usei um objeto metálico, que eu vou mostrar ele aqui. Eu usei um parafuso, gente, com muita porca, para dar um pezinho. Não que a massa influencia, para o ar do ambiente influenciar menos, né? Ele fazer barulho. Ele precisava fazer barulho por quê? Eu usei um recurso dentro do Fifox que chama cronômetro acústico. O cronômetro acústico, como o próprio nome já diz, ele é um cronômetro acionado pelo som. Então, quando você é, dá um estralo, ou até mesmo a voz, já dispara ele, dependendo, tá? Então, quando você dá um estralozinho, tá calado ali, dá um estralo, ele começa a medir o tempo. Quando você dá outro estralo, perdão, ele para. E no meio do meu experimento, alguém ligava uma furadeira, alguém dava uma martelada, aí o cronômetro parava de medir durante a queda livre do experimento. Então, eu salvei poucos dados dos meus aqui. Então, eu escolhi o objeto metálico porque eu queria que ele batesse no chão e fizesse um barulho mais agudo para sobressair do ambiente. Porque esse mesmo aplicativo ele é interessante, eu vou mostrar ali nas páginas do aplicativo, que ele tem um recurso que chama osciloscópio do som, eu vou conferir lá depois, que eu consigo medir o som do ambiente e, e quando eu for lá no cronômetro acústico, como eu sei mais ou menos qual que é o ruído,
né? Tem um cachorro também que essa semana nunca existiu, eu nunca notei ele. Agora ele está ativo aí à noite. Então eu vou lá, faço uma leitura do ambiente, do som, do ruído normal do ambiente. Aí eu olho que frequência é essa. Eu vou e coloco, vou lá no cronômetro acústico e coloco essa frequência como frequência de corte. Não quero que o cronômetro dispare com a frequência menor do que essa, certo? E só acima dessa frequência. Bem, ótimo, tem esse recurso bacana, não consegui usar porque minha voz está mais grossa, porque eu estava gripado esses dias. A voz mais grossa é uma voz um pouco de frequência baixa. Né? Uma voz mais aguda talvez vai dar certo, uma voz mais fina, que é de frequência maior, ela vai dar mais certo, porque por causa do som. Né? Então, eu deixei ele no padrão. Tá? É bom que não vai, talvez, né? O padrão deu muito certo, muito certo. Então não precisa preocupar em configurar não, que ele vai muito simples. O padrão é suficiente. Ele orienta você a fazer essa calibragem que eu sugeri, vou comentar, mas eu não achei que ficou legal não, tá? A frequência de corte, ela não conseguia produzir nenhum som acima da frequência de corte, para você ter uma ideia, o tanto que estava barulhento o ambiente aqui. E usei isso é coisa minha, tá? Você pode usar uma outra maneira de acionar o cronômetro acústico. Eu usei um balão de festa de aniversário. Eu coloquei o parafuso, eu até esqueci de colocar o parafuso aqui não descrevi o objeto, né? Tá aqui, mas não descrevi. Eu coloquei o parafuso dentro do balão e enchi o balão. Para quê? Quando eu estourasse o balão, eu vou mostrar ali, quando eu estourasse o balão, no ato de estourar, automaticamente acionaria o cronômetro. E quando o objeto caísse no chão, automaticamente encerraria a contagem do tempo. Se eu ficar preocupado em soltar e fazer um estralo, eu tenho duas preocupações. Eu tenho que mandar uma informação para um dedo fazer um estralo e ao mesmo tempo eu tenho que mandar um comando para outra mão, né, percorrer essa distância praticamente duas vezes, do cérebro até a ponta dos dedos, e soltar o objeto. Então eu achei que se eu fizesse isso, eu iria interferir mais no experimento do que se eu estourar o balão. Né? Isso foi uma coisa que você pode tentar de outras maneiras fazer a continha que eu vou mostrar aqui e ver se dá certo, né? Se deu certo. Eu achei que, não sei, né? Pode ser a lentidão da pessoa aqui, né? Eu achei que não ficou legal, tá? Beleza. Então vamos lá, né? O experimento em si, ele é muito simples, tá? Ele é a primeira tabela. Eu quero que você reúna dados suficientes para determinar a aceleração do local do seu experimento. Até lembra um pouco o pêndulo simples, né? Não é tão preciso quanto o pêndulo simples, mas dá para determinar uma aceleração da gravidade, sim. Tá? Como? Deixa eu correr aqui nas duas únicas equações que tem. Ó. A equação 2. A altura máxima ela é a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. É aquela equação horária de sempre, só que como não tem velocidade inicial, eu abandono o objeto. Então, como eu abandono o objeto, eu elimino a velocidade inicial aqui de todas as equações da cinemática, e minha equação para calcular a altura fica mais simples. Mas eu não quero a altura na primeira tabela. O objetivo da primeira tabela é calcular a aceleração, porque na segunda tabela eu vou precisar dessa aceleração para achar outras grandezas, ok? Então você vai calcular o g para mim, a aceleração da gravidade, que é só você multiplicar cruzado aqui duas vezes a altura. Você vai medir uma altura de onde você vai abandonar o objeto. Então a altura é conhecida com a trena, você vai conseguir medir a trena mais adequado que uma fita métrica, né? Mas ambos dispositivos aí auxiliam. Duas vezes a altura máxima dividido pelo tempo que o cronômetro vai te dar, o celular vai te dar. Ok? Então, opa, só para admitir uma pessoa aqui. Ana, qualquer coisa você me fala aí, tá? Você chegou um pouquinho depois aí. Às vezes teve até dificuldades, né? Que o link aí não estava dando trabalho no início. Aí você me desculpa, tá? Foi algum transtorno do link. E qualquer dúvida você vai pegar aí fácil tudo que eu já falei, mas qualquer dúvida você me interrompe aí. Então, você vai olhar aqui para a equação 2 e fala assim, beleza, eu já medi com a trena a altura, então não preciso se preocupar.
o tempo o celular mediu para você, tá? É bom que eu não falei do aplicativo ainda, Ana. Você vai pegar numa boa aí, tá? Beleza, então, ótimo. Com base na equação 2 eu acho a aceleração da gravidade. Eu pedi que fizéssemos isso aí, né? Fizéssemos todos nós, né? Na tabela um, tá? Como eu, é, vai que seu ambiente não está tão. Não vai estar barulhento, mais barulhento que o meu, isso eu tenho certeza que não. Mas eu pedi pelo menos três. Deu muito certo nos testes. Três tentativas, três alturas conhecidas, tá? Três alturas conhecidas, beleza? E na tabela 2 quatro. Mas você vai ver que a tabela 2 qual é o objetivo da tabela 2? É você saltar o objeto da sua altura, para você saber qual é a sua altura, é lógico que a gente sabe, né? Mas para você pode soltar o objeto da sua altura. Aí o celular vai o quê? Quando você soltar o objeto, o celular vai começar a medir. Ô, gente, esse link é gratuito, toda hora a gente vai ter que reiniciá-lo, tá? Vocês clicam nele de novo, que é o mesmo, e a gente recomeça mais 40 minutos, beleza? Até de madrugada. Beleza, então, é, na tabela 2 eu pedi até um pouco mais, porque a tabela 2 ela é mais simples. Você vai soltar o objeto da altura que você quiser, vai acionar no momento que você soltar, você aciona o cronômetro. Quando ele bater no chão, automaticamente o cronômetro, né, vai parar. Beleza, você vai fazer isso quatro vezes. A tabela 2 ela é mais fácil por isso, tá? Porque você não é uma altura conhecida, que você tem que ir lá no maior cuidado. Não, eu me disse aqui direito, porque eu estou indo achar a aceleração da gravidade, né? Se der muito diferente de 9,8, 9,85, eu estou fora, né? Eu fiz alguma coisa errada. Então não é isso. A tabela 2 ela é mais tranquila, é de uma altura qualquer. Solta de uma altura, sei lá, 1,5 m, né? 1 m acho que vai cair muito rápido, né? Vamos colocar de 1,5 m, tentar colocar de uma altura talvez um pouco maior que 1,5 m para comparar, para ver o que vai dar, ok? Então, o experimento é isso. Agora, depois que você já tem o tempo, gente, em cinemática, é muito fácil você calcular qualquer coisa, né? Então, a terceira coisa que eu pedi para calcular foi, primeira, aceleração da gravidade, é a mesma equaçãozinha, 2. Segundo, uma altura, porque aí você já sabe qual é a aceleração da gravidade. E 3, a velocidade final, ou seja, a velocidade prestes a bater no chão. Olha que se você for dar aula de física, seja qual for o nível, vai ter vários celulares ali dentro da sala de aula. Em um segundinho todo mundo vai baixar esse software, todo mundo vai fazer essa experiência com uma borracha, com qualquer coisa, caindo no chão. Talvez o máximo que você tem que levar é a esfera, né? Para fazer um barulhozinho um pouco maior, beleza? Então, tá aí. Esse é o roteiro, gente. Se a gente precisar voltar nele, a gente volta, tá? Pena que nós não estamos fazendo a experiência, tá? Em um ambiente como esse aqui da NASA, tá? Que é um ambiente totalmente, olha o ambiente. Isso aqui era para lançamento de projétil, passar rapidinho. Isso aqui foi gravado e exibido pela BCC, acho que BCC de Londres, não sei. Aí eles fizeram uma experiência de Galileu, soltando dois objetos. Olha a parede desse aqui. Isso aqui era para lançamento de foguete na NASA. Só que como mudaram no início, o tipo de combustível que eles usam hoje era, que eles usam hoje é diferente do que eles acreditavam que ia utilizar lá no passado. Isso aqui não serviu mais para lançamento. Você vê que no filme a gente assiste, a gente vê que o lançamento é externo, né? Não precisa mais lançar de dentro de uma estrutura como essa. Mas essa estrutura não ficou desperdiçada, ficou para experimento de física, né? Olha o espaço que eles vão. Olha como é que o cara está pequeno aqui, ó. O físico está pequeno aqui. Eles estão levantando uma bola de boliche real e algumas penas, né? Olha a estrutura, né? Que está cheia de ar, obviamente, agora. E eles vão retirar o ar de dentro dessa estrutura, tá? Então eles realizam o experimento duas vezes. Uma com ar, a gente já até sabe o resultado, né? Lógico que a bola de boliche vai chegar bem antes. E a outra, eles fecham essas portinhas, olha o tamanho da portinha. Fecha essas portinhas, retiram todo o ar de dentro do ambiente aqui para mudar para que as penas não sofram essa resistência toda aqui, ó, do ar, né?
E ela possa, né, para não estragar, ela possa talvez sofrer a mesma variação de velocidade que a bolinha. Olha o tamanhozinho da portinha. O laboratório que eu trabalhei na Universidade Federal de Minas Gerais, que a gente precisava numa. Ô, gente, era um lugarzinho tão pequeno que a gente custava fazer um vácuo. Olha o tamanho da sala que eles fazem. Uma salinha, um lugarzinho pequenininho assim, ó. Uma câmera que dava umas duas bolas de basquete, a gente custava fazer um vácuo. Eles fazem um vácuo numa. Olha as bombas de vácuo. Numa sala gigantesca. E aí eles repetem o experimento. Eles vão soltar, tá? Aí, contagem regressiva, vão soltar. Eles devem ter levado em torno de 4 a 6 horas, pelo menos 4 horas para fazer isso aí, esse vácuo. Soltaram e fazem câmera lenta. A bola de boliche e as penas. E fica o tempo todo uma do lado da outra. Então seria na ausência de ar, no vácuo. Pena que a gente não consegue fazer uma experiência dessa daí, né? Uma queda livre igual a essa daí, né? Então, tá aí, ó. Chegam juntas. Porque não depende da massa, tá? Não depende da massa. É uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer, mas eu fico imaginando a emoção de ver isso, né? Olha lá, ficou o tempo todo caindo um do lado do outro. É coisa de físico, né? Olha lá. Ok? Bem, então vamos falar um pouco do dispositivo antes de falar da teoria, tá? Do dispositivo. O dispositivo é o seguinte. Ele é esse daqui, ó. São 4 páginas dele. Ele tem um pouco mais, tá? O Fifox. Assim que você instalar, você vai encontrar essa primeira página aqui, ó. Observe que tem algumas funções mais em evidência, ó. Aceleração com G. No meu celular estava disponível. O giroscópio, imagino que depende do aparelho, deve estar disponível, talvez nem seja porque é pago, tem que ser pago, né? Tem que pagar. Mas a localização GPS estava liberada para o meu. Amplitude de áudio, autocorrelação com som, amplitude de áudio, tá? Efeito Doppler, que é bacana, interessante, né? Você perceber a variação da frequência à medida que uma pessoa vai aproximando de você, a frequência vai aumentando, né? E à medida que a pessoa vai afastando, a frequência vai diminuindo. A sirene, né? Quando uma ambulância está aproximando de você, você sabe. Quando ela está afastando, você também sabe. Se você pegar o dispositivo e utilizar esse efeito Doppler, quando você perceber alguém aproximando no corredor com tamanco ainda, né? Ainda mais com tamanco, né? Aí você vai perceber a frequência aumentando se a pessoa estiver aproximando ou diminuindo se ela estiver afastando. Espectro de áudio, gerador de som, até que aqui bastante coisa estava disponível no meu caso. Esse sonar é uma espécie de radar. E esse osciloscópio de som, eu comentei com vocês no início que se você clicar nele aqui, ele vai estudar a frequência do ambiente. Então ele vai te falar qual é a frequência do ambiente, tá? Caso você de ruído, você caladinho ali, eu vou fazer o experimento aqui, ó. Aí você vai lá e faz uma leitura da frequência do ambiente. Aí beleza, espectro de aceleração, né? Bacana, dá para você. Inclinação, esse é muito legal e está funcionando, está liberado na versão gratuita. Você colocar o celular em cima de um caderno e aumentar a inclinação do caderno, vai aparecer no leitor, no visor do celular aqui, a inclinação, né, o ângulo. Eu vi que parece que está bem preciso, tá? Régua magnética não veio no meu. Aceleração centrípeta também não, porque seria bacana amarrar direitinho o celular, que não está barato um, né? E rodar ele para medir a aceleração centrípeta, seria interessante, né? Mas não veio habilitado para o meu. Colisões inelásticas é mais quando você solta uma bola de basquete e ela vai quicando no chão, ela quica a primeira vez, quica a segunda. Dá para fazer algumas medidas de perda de energia. Ela quica uma vez, aí já não volta para a mesma altura mais. Aí ele vai quicar mais rápido de novo no chão. Aí ele já consegue fazer o cálculo para você da perda de energia que teve, né? E beleza. Aí vai chegar no nosso quarta página aqui, que é o nosso cronômetro acústico. Se você clicar no cronômetro acústico aqui, depois de ter passado pelo osciloscópio, você pode entrar com a frequência de corte, que eu falei, eu não gostei, porque estava com muito ruído aqui em casa,
Não deu certo isso para mim. A minha frequência de corte acabou não pegando o som que eu queria fazer. Ô, gente, a qualquer momento vai cair, tá? Aí vocês conectam no mesmo link para mim, fazendo favor, tá? Então tá aí. Quando você clicar no cronômetro acústico aqui, ó, vai aparecer esse ambiente aqui, ó, cronômetro acústico, esperando você dar o play aqui, né? Esse limiar é como se fosse a frequência de corte. Se você quiser clicar aqui e alterar a frequência de corte, você consegue. Mas eu não gostei. Eu achei que cortou até o próprio ruído que eu queria produzir, tá? E o intervalo mínimo, tá? Eu não fiquei testando muita coisa, eu usei o padrão. Eu deixei ponto um para um, ponto um para o outro. E acionei o pause. Você clicou no pause aqui, tem que calar a boca. Beleza? Vocês estão me ouvindo ainda, então? Vamos lá, voltar a gravar aqui, né? Como eu estava dizendo, quando você clicar aqui no play, já tem que fazer silêncio, porque agora ele já vai ser acionado de qualquer forma, de qualquer som, né? Que aparecer, já vai acioná-lo, tá? Então, apertei o play aqui, você nem precisa clicar em nada não, reiniciar para você fazer as medidas de novo. Você clicou no play, automaticamente ele vai emitir. Esse tempo aqui de 0,52 foram dois estralos que eu dei, mas não foi dois o mais rápido que eu consegui, né, que eu conseguisse não. Dois estralos, só para registrar aqui. Então esses dois estralos ocasionou. Eu estou usando o celular que tem esse aplicativo, senão eu mostraria aqui, tá? Estou usando ele como câmera. Então o que que acontece? Eu fui lá e fiz os dois estralos para poder ter essa páginazinha aqui mostrando que isso aqui seria o intervalo entre os dois estralos que eu dei, tá? Aí o que que eu fiz com o experimento, né? Sabendo disso, alguma dúvida, se tiver alguma dúvida em relação ao Fifox, é só falar. Eu fui lá na função lá que é a última, uma das últimas páginas lá, que é o cronômetro acústico. Apareceu essa do meio aqui. Coloquei o play, aí já está pronto para captar qualquer som. Aí o cronômetro acústico pega um intervalo entre dois sons consecutivos. Beleza, só isso. O cronômetro é só isso, beleza? Você tentar ir na mão, no cronômetro, apertar, ver a hora que ele é abandonado e tentar apertar o cronômetro de novo na hora que ele bater no chão, você vai interferir mais vezes. Né? Você perceber uma coisa e essa informação chegar no neurônio e o neurônio mandar para a mão de novo para ela acionar um cronômetro, você percorre a distância duas vezes. É lógico que os olhos é rápida a informação dos olhos de uma coisa que você viu para o cérebro, né? O que demora mais é do cérebro para o braço para a musculatura contrair, né? Mas você teria que fazer isso duas vezes. No instante que você percebesse que ele caiu, você acionar o cronômetro, quando batesse no chão, você acionar o cronômetro também. Então eu acho que o cronômetro acústico, que já irá fazer isso com o barulho do objeto começando a cair e ele batendo no chão, acho que é mais preciso. Beleza? Bem, aí o que eu fiz? Perdi várias informações aqui, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma delas foi o seguinte: um ambiente aqui de laboratório, né? Eu coloquei o balão. Então, o que eu fiz na verdade foi o seguinte: ó. Eu peguei esse parafuso com três porcas aqui, só para dar um barulho maior quando batesse no chão, tá? E coloquei esse parafuso dentro do balão, certo? Enchi o balão, né? Enchi o balão, coloquei, medi a altura do chão até a parte mais baixa aqui do balão, tá? Deixa eu pegar um que eu sei que deu mais certo. E furei com um palitinho aqui o balão, tá? Porque quando eu furo o balão, automaticamente o estouro já aciona o cronômetro, certo? Então, já acionou o cronômetro, quando ele bate no chão, né, ele vai e para de novo. Só que aí, olha só, caiu muito rápido, deu 0,106, tá? Só para você ter uma ideia, quando você instalar o aplicativo e você tentar fazer dois estralos o mais rápido possível, você vai perceber que dá em torno de 0,20 alguma coisa. Dois estralos, o mais rápido que você puder fazer. Então,
Para uma altura aí, tá? Eu cheguei a medir, eu medi a altura, não sei se eu mostrei aqui, mas ela estava dando em torno de 1,75, 1,75, tá? 1,75, 1,90 foram os valores que eu consegui medir, certo? Não poderia ter caído tão rápido assim, tá? Eu tentei mais de um dia fazer isso aí, mas o barulho, o ruído aqui no condomínio está muito intenso. Eu não consegui agendar o laboratório, difícil para poder fazer lá. E no mínimo alguém ligou uma furadeira aí num determinado momento aí, emitiu algum som que eu fiquei atento a isso. Né? Mas até a hora que acontece tão rápido que é difícil você ver. Eu fiquei atento ao fato de surgir um som no meio do caminho e parar o cronômetro antes do objeto cair. Então ele não está registrando o tempo de queda real. Né? Mas às vezes acontece tão rápido que é difícil observar. Mas pelo valor, pela altura que estava, eu tenho 1,72 m, assim, de forma otimista. Né? Isso de manhã, né? Sem a coluna, sem ficar em pé, para a coluna vertebral dar uma pressionada assim, eu perder 1,5 cm. De forma muito otimista, com muita boa vontade, você vai achar talvez 1,72 m aqui. Isso aqui estava quase 1,90 m de altura, 1,80 m e alguma coisa talvez, né? Então porque ele dá uma pesadinha no varal e tal, mais de 1,75 m estava, ou 1,75 m ou 1,90 m. Então ele caiu muito rápido, tá? Ele caiu muito rápido. Tá? Aí eu repeti várias vezes o experimento, ok? E, inclusive mudei de ambiente, medi a altura várias vezes, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar a altura aqui. Eu gravei essa aula diferente, tá? Eu gravei essa aula aqui e editei e já está disponível na plataforma, tá? Acho que deu 1,70, 1,67, 1,70, 68, 69 mais ou menos, tá? Essa foi a altura que deu, só que eu não usei esse dado não, tá? Eu repeti em outros ambientes, tá certo? Esse aqui, por exemplo, com influência menor do ambiente, tá? E realizei alguns experimentos aí, tá certo? Medi a altura novamente. E eu tenho que mostrar pelo menos o valor real aqui, né? A parafusinha era pesada, a bacia tá aqui só para não marcar o chão. Esse foi o melhor valor, tá? E o balão não estourou de imediato. Olha a diferença que deu, 0,622. Não foi uma altura tão diferente assim da outra altura. E eu registrar 6 vezes mais, tinha que ser uma altura, pela lógica, 6 vezes maior. Então, tava muito ruído lá no momento que o cronômetro tava parando antes, tá? Então, esse aqui foi o melhor dado aqui, foi esse aqui, a gente vai utilizar ele, tá? Esse aqui é para 1,90 m, se eu não me engano, tá? Eu tive que colocar até uma escadinha aí para poder fazer a leitura de frente para o balão, né? Porque você ficar olhando um pouco de baixo não tem precisão, né, no que você está medindo. Então esse foi o melhor valor que eu encontrei aí, tá certo? Os outros eu não consegui medir, mas vocês vão ver que o melhor foi esse aí, tá? Os outros, tá certo? Então eu repeti algumas medidas aí, eu consegui repetir, beleza? Então tá aí, né? Aí fica a seu critério. Você tem que produzir um som para ele começar a gravar e quando o próprio objeto bater no chão, ele para de medir, tá certo? Tranquilo até agora? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa assim? Enquanto eu acho os dados experimentais foram esses aqui, ó. Pode me interromper aí, tá, gente? Foram 3 tentativas e eu vou utilizar esses dados tanto para a tabela 1 quanto para a tabela 2. Tabela 1, lembrando aí, ela tem o objetivo de achar aceleração. Tabela 2 tem o objetivo de achar uma altura, tá? Então, os dados que eu vou utilizar são esses aqui, tá certo? Ah lá, o de 0,622 segundos, tá? É o naquele último ambiente que eu mostrei,
foi dentro de casa, 1,90 de altura. Esse tempo aqui é mais ou menos o tempo de reação nosso. Então, olha como é que a gente influencia um pouquinho, né? Porque a gente está medindo coisas que tá 3 vezes menor, às vezes, está vendo? Em média de um terço do que eu estou medindo. Então, esse 0,20 ele representa muito em 0,60, se for fazer a média aqui, né? Ele representa muito. Então, o problema não é tanto o aparelho em si, né? Como o manual diz, que em alguns casos não vai dar muito certo porque depende do celular. O que eu achei que influenciou mais aqui foi o nosso tempo de reação, né? Tentar eliminar o que nós tentamos fazer aqui, na verdade, perdão, foi tentar eliminar o nosso tempo de reação e a gente acionar o cronômetro e deixar o cronômetro ser acionado por sons, né? Por isso que optamos por isso aí, tá? Então vamos lá fazer essas continhas aí. As contas em si são muito simples. Opa. As contas em si são muito simples, vocês viram lá no meu roteiro, né, que são basicamente só essas duas fórmulazinhas aqui, tá? Teoria, bem, eu usei esse, eu poderia comentar um pouquinho aqui usando esse simulador do PET, eu sempre uso alguma coisinha dele, né? Eu tenho que tirar a resistência do ar aqui para não influenciar, como eu fiz lá no vídeo, né? Para influenciar lá a questão da queda, né? Então eu vou tirar o atrito, opa, perdão, eu vou tirar o atrito, tá? Vou usar uma bolinha, uma massa qualquer, a massa não é importante, e colocar isso aqui 90 graus aqui. Ó. Eu sei que eu estou falando de queda, né? Onde a velocidade inicial é zero. Aqui eu vou comentar rapidamente o lançamento, mas o importante é de cima para baixo, tá? Vou colocar os vetores, vetor velocidade, para poder comentá-los aqui, vetor aceleração e vetor força, tá? Posso até fazer um, não, todos, né? E vou lançar isso aqui, de forma lenta, vou lançar. Então eu tenho, olha só, deixa eu... Essa aqui é uma força, é a força gravitacional, né? Senão esse objeto não ia voltar nunca. Tem uma força contrária ao movimento dele aqui, para freá-lo e depois trazê-lo de volta. É uma força de direção constante, sentido constante, módulo constante. É a força peso, né? E essa de amarelo é a aceleração da gravidade, que conserva as características da força, mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, né? E à medida que isso aqui vai subindo, esse meu vetor velocidade aqui, ó, que é o verde, vai diminuindo. Observe que até, olha lá, ó, até zerar, onde ele vai zerar e voltar. É o voltar que é o objeto do meu experimento, né? O voltar aí, que ao voltar ele é cada vez mais acelerado e eu quero saber qual é essa velocidade aqui, ó, no final. Primeiro eu quero calcular a aceleração da gravidade pelo, pelo simulador aqui, com certeza é 9,8. Eu quero calcular essa aceleração e depois, junto com essa aceleração, descobrir o, a velocidade final aqui, ó, quando ele estiver voltando. Ó. Então ele sai lá de cima com a velocidade zero e bate aqui com a velocidade diferente de zero. Beleza? Tranquilo? Eu sei aqui pelo simulador que ele sai com 18 e volta com 18. Tá? Mas lá eu não sei, né? É isso que eu vou descobrir. Beleza? Tranquilos? O meu problema, vocês não falam, não, né? Eu falo demais. Não é que vocês não falam comigo que o meu problema é que eu falo demais. Então eu incomodo pra caramba. Beleza? Só que eu tenho a sensação de estar explicando uma coisa, chovendo molhado, explicando uma coisa que vocês estão carecas de saber, e eu tô aqui insistindo. Então, vamos dar uma acelerada aí, né? Eu tenho aquela equação horária lá da cinemática. Opa, esqueci de calibrar minha canetinha. Eu tenho aquela equaçãozinha lá da cinemática para calcular a altura máxima, né, atingida por um objeto. Depende, obviamente, da velocidade de lançamento. Depende, lógico, que da aceleração da gravidade, do tempo de queda, né, o tempo que ele fica percorrendo no tempo aí, né? Só que eu estou falando de queda livre, então eu estou abandonando, então a velocidade inicial é zero, então cancela esse termo aqui. Então o que, que sobrou? Minha altura máxima, vou colocar a HM aqui, ela é a aceleração da gravidade, tempo ao quadrado, sobre 2.
Eu vou usar essa fórmula de com dois propósitos, né? O primeiro deles, né, é para calcular a aceleração, senão eu vou ficar sem saber o que eu faço da minha vida aqui, que é só multiplicar cruzado aqui ali, duas vezes a altura máxima, dividido pelo tempo que o cronômetro vai me dar. Por isso que eu falei que esse é um experimento que é por conta de vocês, beleza? Instalar o software e fazer o experimento. E eu vou usar essa mesma equação no formato que ela está aqui mesmo, para achar uma altura qualquer, depois que eu conhecer o G. Né? Então, primeira coisa é descobrir o G. Aí eu já sei o G, eu vou usar o G do meu próprio experimento. Hein? Então tá aí. Vamos lá para cada uma das tentativas calcular para ver como é que ficaram esses valores aí que foram obtidos com base no aplicativo, hein? Tá? Então vamos lá. O primeiro aqui, ó, tá? Eu vou calcular o G. Então a aceleração da gravidade vai ficar duas vezes a minha altura, que é 1,75. Isso aqui vai dar 3,5, dividido pelo tempo ao quadrado, que é 0,590. Já está tudo em metro, né? 590 ao quadrado. Para não ocupar muito espaço, fazendo essa conta direta aí, vai dar 0,590 vezes 0,590, porque o outro vai dar 3,5, né? Dividido por... Então, fazendo essa conta, olha só, eu achei aqui 3,5 ou 50 dividido por 0,3481. Eu achei 10. Esse aqui foi meu ponto triste. 10,05 metros por segundo. Esse aqui foi meu ponto fora da curva. Tá certo? Perdi a fé no celular aí nessa hora. Então tá aí a minha aceleração. Então É por segundo ao quadrado, né, professor? pelo segundo ao quadrado. 10,02, quer dizer, ficou muito fora, né? Metros por segundo ao quadrado. Mas esse foi meu ponto fora da curva, tá? Os outros ficaram bacanas. Aí para a mesma altura eu fiz questão de pegar esse aqui que mudou um pouquinho, né? Aí na hora de calcular meu G aí, né? Mesma altura, né? Aí já deu 3,50 dividido por um número um pouquinho diferente aqui. Foi 595, né? Que aí já deu um 0,35 aqui embaixo e eu vou arredondar aqui, mas na hora de fazer as contas eu não vou arredondar não, para ficar o mais preciso possível, tá? Então aqui já deu 9,88. Aqui já deu 9,88 metros por segundo ao quadrado. Então aqui já melhorou bastante. Não deu o que eu estava esperando, mas já melhorou bastante. Né? Eu estava esperando 9,85. Por quê? A vida toda fazendo cálculo de aceleração da gravidade. Parece que tem hora que a gente bate o olho nos lugares e acha que sabe, né? Então eu estava esperando. Opa, coloquei o que eu estava esperando, perdão. Foi 88, tá? Beleza. Mas aí vem o meu melhor resultado para consertar a média. Que eu fiz a altura aqui, que é duas vezes, a altura mudou, 1,90, dividido pelo tempo também que mudou, 0,622 ao quadrado. Então esse aí já deu bacana, 0,622 vezes 0,622. Deixa eu ver se eu fiz conta errada, não. Aí deu aqui em cima vai dar 3,80 dividido por aproximadamente 0,38. Eu vou arredondar aqui, mas eu vou fazer com o original, tá? Para ficar mais preciso possível. Aí vem meu ponto, meu melhor ponto aqui, que é G igual a
3,8 dividido. 9,82. Isso, muito bem, 9,82. Esse foi o melhor ponto. Que se eu fizer uma média desse ponto 3 com a tentativa 3 e 2 aqui, dá o valor que eu estava esperando. Né? Se eu fizer a média aqui, esquecendo aquele meu ponto fora de curva lá, se eu fizer a média aqui, só entre o 2 e o 3, tá? Eu acho que eu estava esperando, né? O que eu estava esperando, que não quer dizer que está certo, pela altitude, mais ou menos, pelos valores que eu estou acostumado a medir, a encontrar na universidade. E a diferença, mais ou menos, de altitude para minha casa, eu estava esperando encontrar 9,85, que foi justamente essa média aí, ó, metros por segundo ao quadrado. Então esse aqui é meu valor oficial. Obviamente vocês vão fazer para alturas diferentes, se eu quiser conferir para ver se está fazendo direito, faz com mais ou menos os dados aqui, né? Faz com 1,90 m para ver o quanto você passou próximo ou até mais, né? Melhor do que eu fiz aqui, 9,85. Pelos os últimos dois resultados aqui, foi alguma interferência aqui que eu dei falta de sorte de ruído no momento, viu? De interromper milésimos de segundos aqui, ó, milésimos de segundos, que esse valor aqui já foi melhor, ó, milésimos de segundos surge um ruídozinho ali inesperado, pronto, avacalha com o seu experimento. Então, tá aí, ó, 9. Agora que eu preenchi a tabela 1 e encontrei a aceleração da gravidade, eu uso um desses valores. Obviamente que eu vou usar o meu melhor valor, né? Para achar a tabela 2. Tá? Aí a tabela 2. Eu vou usar esse valor aqui. Se eu fosse. Não, perdão. Vou usar o meu pior valor para ver o quanto eu errei. Eu sei que provavelmente eu errei no tempo, tá? Como eu disse, um ruído que surgiu ali milésimos de segundo antes. Mas digamos que, né, esse tempo aqui corresponderia a que altura? Só para ver se saiu muito fora ali da altura, né? Então, seria meu quarto passo aqui, tá? Não é a quarta tentativa, não, mas meu quarto passo aqui seria o mais fácil, que é achar uma altura. Agora que eu já sei a aceleração da gravidade, eu vou usar, eu já sei que é 9,85 da minha casa, né? Vou pegar o tempo lá, que provavelmente eu errei foi nesse tempo aqui, ao quadrado, dividido por 2. Fazendo essa conta, deixa eu ver se minha cara não está atrapalhando ali. Fazendo essa continha aqui, deu 1,71 metros, aproximadamente. Então, eu não errei pouco, né? 1,71. Esse 1,71 metros, o que que acontece? O que que aconteceu? Esse tempo, né, de 0,590 aí, ele seria suficiente para uma queda de aproximadamente 1,71. E, na verdade, eu esperava que fosse 1,75. Então, nós estamos falando de uma diferença de altura aí, ó, de 4 centímetros, né? 4 centímetros. Justamente pode ser o quê? Um ruído que apareceu aí poucos instantes antes de colidir com o chão. Né? Aí ele parou meu cronômetro, quase colidindo com o chão. Tá? Então já dá até para justificar aí por que meu ponto está tão fora da curva assim. Beleza? Tranquilos? Esse é. Bem, eu não vou falar que eu acabei o experimento porque eu peço para calcular. Eu peço para calcular a velocidade final. Tá? Opa. Eu peço para calcular a velocidade final. Depois de quanto tempo de queda? Agora eu já vou pegar meu melhor valor. Meu melhor valor. Mas não vou totalmente no escuro não, tá? Vou pegar minha tentativa 3 aqui, ó. Olha só. Eu acabei de calcular uma aceleração da gravidade. Tá? Para que vermelho? Agredir, né? As vistas. Né? Então, que eu acabei de calcular uma aceleração que é 9,85 metros por segundo. Isso é uma variação de velocidade que acontece em um segundo. A queda foi de menos de um segundo, ou seja, foi de 62%, né, aproximadamente, né, de um segundo. Então tem que ter um valor de velocidade de 62% disso aqui.
né, um valor inferior a esse aqui, que é o tempo de queda. Aí você fica a seu critério. Eu botei uma fórmula lá, mas pode ser essa daqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais, porque está caindo, a aceleração que eu acabei de calcular, vezes o tempo. Né? Então, a minha velocidade inicial, porque foi abandonada, a minha velocidade inicial é zero. Então, vai ficar a velocidade final, que eu estou querendo descobrir, é o último item, é a aceleração da gravidade, que é 9,85, vezes o tempo, que é 0,622. Eu peguei meu melhor resultado. Então, vai me dar uma velocidade final, né, que vai ser 9,85 vezes 0,622. E ainda arredondando, 6,12 metros por segundo. Tá certo? Então aí eu consegui atingir. É lógico que eu não fiz, né? Você vai fazer um pouquinho mais de conta aí. Na primeira tabela, não, tá? Você vai. Eu fiz 3 continhas, você vai fazer as 3. Foi o mínimo que eu pedi, né? Se quiser fazer mais, eu agradeço. Mínimo, tá? Na quarta que eu resumi pra caramba, aqui na tabela 2, né? Na tabela 2 você vai fazer isso mais vezes, tá? Porque esse aqui é mais fácil, é só soltar o objeto e deixar o cronômetro medir, né? Aí você vai calcular a altura. Você já conhece o G, você vai calcular a altura. Depois você olha com a trena para ver se deu certinho, para ver se está preciso o seu experimento mesmo. Então, fechou. E o último é quando eu pergunto a velocidade final. Acabou, o experimento é isso aí. Ok? Velocidade final. Tranquilos? Então, eu acho que é um Até aí experimento tranquilo. ótimo. Eu Só acho. quero ver o celular ter espaço. É, eu também, gente. Agora, essa parte aqui contempla o experimento um, tá ok? Experimento um, certo? Bem, então encerra aqui a primeira parte, né, da aula e já inicio logo quase que de imediato a próxima parte, ok? Vamos lá.